Olá! Olá, Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. e eu sou Eduarda Queiroz. E esse episódio tem o patrocínio da Raízes Psicologia e Desenvolvimento Humano. Quase que não sai desenvolvimento humano, mas saiu, não é? E lá nós temos o que, Eduarda? Bem, lá nós temos acompanhamento psicológico para adultos, idosos, adolescentes, crianças, casais, todo o público, né? E fazemos neuroavaliação também infantil, adulto, idoso. Temos avaliação para cirurgia bariátrica, para vasectomia e orientação profissional. Então, o que você precisar, você encontra lá. Isso aí, só chamar. Pois é, hoje nós vamos falar sobre as emoções, né? Porque é um assunto que vira e mexe, a gente tem que voltar nele, porque as emoções, gente... É a base, né? É a base de tudo. É a base de tudo, é o que regula a nossa vida desde a infância até a melhor idade. Se você não tiver uma boa regulação emocional, a sua vida vai ficar bem complicada. E para isso nós temos aqui uma querida, né, nossa amiga, é a psicóloga Vanessa Tavares, psicóloga infanto-juvenil, né, que a gente fala, atende criança e adolescente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas. É uma honra estar aqui com vocês. São duas profissionais maravilhosas que eu sigo, acompanho. E eu gosto muito de acompanhar o conteúdo de vocês. Fico feliz pelo convite. Bom. Prazer é todo nosso. Sinta-se em casa, fique à vontade. Muito obrigada. Isso aí, vamos começar a falar das emoções, né? Como a Duda diz, é a base. Mas por quê que a gente precisa prestar atenção das emoções das crianças? Vamos começar com as crianças, né? Eu costumo dizer que as emoções, ela é como fosse o visitante. O visitante, ele vai chegar e vai te comunicar alguma coisa. A gente recebe um visitante e recebe ele bem. Como é que a gente recebe um visitante? A gente prepara a melhor mesa, a gente coloca o melhor alimento. E as emoções, elas são assim, elas chegam e a gente precisa saber o que é que elas estão nos comunicando. E com a criança é assim, ela vai nos comunicar alguma coisa, né? A criança, muitas vezes, a mãe, o pai, o responsável, né? Diz assim, mas não é birra, não. Será que o que essa criança está trazendo não é uma birra? Não, é uma emoção que ela está expressando. Muitas vezes ela não sabe como expressar. E por isso que ela tem essa dificuldade. E nós, adultos, vamos intermediar, vamos ajudar ela a expressar. E também como ela gerir essa emoção. É muito legal isso, né? E importante, porque toda a reação da criança, né? Que a gente fala que é a reação a algo. Então, tudo aquilo que ela está fazendo, que ela está expressando, é porque algo aconteceu. Exatamente. E às vezes ela não sabe falar o que é. Exatamente. Então, ou ela chora, ou ela bate, né? Ou ela joga alguma coisa, tem aquele excesso ou acesso de raiva, não é? E aí, como é que a gente trabalha as emoções com a criança? Exatamente. As emoções com a criança, a gente na terapia com criança e adolescente, principalmente a criança, a gente trabalha muito lúdico, né? E eu gosto muito de trabalhar com filmes, desenhos, atividades que fazem com que a criança ela se sinta à vontade para expressar. Muitas vezes a criança tem dificuldade em expressar, porque não é trabalhado em casa, né? Muitas vezes a criança, tia, eu não sei, quando a raiva vem, eu não sei o que fazer. Dá vontade de bater. Ou então, quando eu estou muito triste, dá vontade de eu entrar no quarto e chorar muito. E essa é a emoção ela está ali. Como é que a gente vai fazer para ensinar a criança a expressar essa emoção de uma forma saudável? E aí, através da terapia com a criança, a gente ensina, aqui está a emoção. A emoção, ela vai te comunicar alguma coisa. Mas você precisa entender, né, compreender o que ela está te comunicando e você vai reagir de uma forma que seja saudável. E aí, na terapia, eu gosto muito de iniciar sempre trabalhando as emoções. Todas as crianças que passam por mim, eu acho que é muito importante, como o Duda falou, é a base, né? A gente, entendendo nossas emoções, a gente vai seguindo a terapia de uma forma muito boa e tendo resultados muito positivos. Então, eu começo um aliado muito grande e que está em alta agora, né? Divertidamente. Divertidamente, acredito que todo mundo já assistiu. Quem não assistiu, né? Eu indico, muito bom. E mostra ali a cabecinha da criança, da adolescente, e agora eu tenho 2, né? Já adolescente. E mostra ali de uma forma lúdica, mas que a criança entende. Tá. Eu fico feliz, eu fico triste, eu fico com raiva, né? A emoção, ela vai aparecer ali e, através dessa emoção, eu posso fazer algo que vai me deixar expressar ela de uma forma melhor.
Então, eu gosto de trabalhar a forma lúdica, ou então a partir de um desenho. Olha, me mostra aqui como é o que você faz quando você está feliz. Ah, tia, quando eu estou feliz, eu gosto de sorrir. Eu sorrio, eu gosto de desenhar, tá certo. Quando você está triste, vamos desenhar aqui com a tia? Quando você está triste, o que é que você faz? Ah, tia, quando eu estou triste, quando eu converso com minha mãe, eu me sinto melhor. Olha aí, é uma forma de ela se regular, né? A conversar com o adulto. Mas tem criança que não sabe. E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que eu posso fazer? Uma coisa que eu fiz uma vez com a criança foi fazer algumas cartinhas. Ela tinha dificuldade. Vocês sabem, né? Que eu gosto muito dessa parte do recurso. Então, eu fiz algumas cartinhas. Eu coloquei assim, hoje eu vou falar sobre algo que aconteceu na minha escola. Hoje eu vou falar sobre algo que aconteceu na minha casa. Porque como ela tinha a dificuldade em expressar, então eu percebi que precisava de algo para ajudar ela a falar na terapia, porque senão ia ficar aquilo só eu falando. E aí eu fiz essas várias cartinhas com vários momentos já do dia dela mesmo. Casa, escola, deixa eu ver o que mais. Algo que ela comeu e gostou e quer compartilhar, várias cartinhas. E aí eu disse, hoje a gente vai fazer o seguinte, você vai pegar uma cartinha, vai ler a cartinha e vai compartilhar comigo o que aconteceu no seu dia. E aí, uma das coisas, né, que tinha lá, hoje eu vou contar o que me deixou triste. Talvez sem a cartinha, ela nunca tinha contado aquilo, entende? Não ia lembrar, porque é difícil. Pra gente mesmo não é difícil, acontece muitas coisas na semana. Isso. A gente estava conversando aqui, tem semanas que é turbulenta. Né? E pra gente chegar na terapia e dizer, o que eu vou compartilhar hoje com a minha psicóloga? Teria uma lista grande. Mas aí a gente precisa focar, né? Ali o que foi as principais situações. E aí eu deixei a criança livre. Você pode compartilhar o que você quer, compartilhar da sua forma. E aí a criança, ela falou. Fluiu a conversa. Foi muito bom. Então, como eu falei, é muito importante que seja de uma forma lúdica, porque a criança, ela tem a sua forma de expressar. E a gente conseguindo trabalhar estratégias, muito bem. Uma estratégia que ajude ali é muito bom. E flui a terapia, é muito bom. Então, a gente entende que a gente precisa primeiro, a criança, né? Precisa primeiro identificar a emoção. Isso. Então, ela identifica a emoção, daí ela vai acolhê-la, né? Para ver o comportamento que faz. Mas o que é a emoção em si? A emoção, ela é uma resposta automática. Ela acontece de uma forma inconsciente. Então, por exemplo, eu gosto de dar muitos exemplos que fica mais fácil para a gente, para entendermos. Imagina que estamos numa praia. Gostamos muito de praia, né? E eu gosto de trazer exemplos assim porque fica mais fácil. E aí, essa praia muito paradisíaca, um calor, solzinho muito bom. Estamos o quê? Felizes, né? Felizes. Duda não gostou, mas gosta eu tô não no piscina, céu. gosta de piscina. Contanto que eu esteja debaixo de uma sombra. Aí eu gosto de praia Sem também, calor, mas tem que né? estar debaixo da sombra. Entendi. Então, vamos usar esse exemplo aí, debaixo da sombra. Só que aí, a sua filha pediu para entrar na praia. E Eduardo entrou na praia. Só que o que aconteceu? Tinha lá um tubarão. O tubarão apareceu. E Eduardo estava tão feliz, naquele momento da felicidade, ela já foi para o medo. O medo, ele veio. E aí, a emoção é isso, ela nos comunica algo. Imagina que Eduardo estivesse dentro dessa praia, né, tomando banho com a filha, e ela não tivesse medo. Vamos imaginar o que ia acontecer. Ela ia continuar tomando banho bem de boa. Então, as emoções, ela nos comunicam algo. No mesmo momento que ela sentiu a emoção, ela sentiu medo, existiu ali um momento para que ela parasse, né? Porque a emoção, ela vem, mas o medo, ele dá aquele minutinho para que a gente pare e pense, na verdade, segundos, bem rápido. É tudo muito rápido, acontece rapidamente. Sentiu medo, opa, tubarão, não posso ficar aqui, preciso proteger minha filha, e correu. Aqui, o medo, ele atuou como uma proteção, uma forma protetiva. Porque ela não podia ficar, porque ia colocar a vida dela em risco e a vida da filha também. Então, aqui foi uma proteção. O medo, ele chegou para dizer, olha, corre, foge, não pode. Uma fuga, né? Então, a emoção, ela nos comunica algo, como eu já falei aqui. E ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Todas são muito importantes.
E na emoção, existem 3 elementos, que eu até coloquei aqui para que a gente possa entender bem direitinho. Na emoção, o primeiro elemento é a experiência subjetiva. Todos nós passamos por sentimos essas emoções, só que cada situação a gente sentimos ela de uma forma diferente. E o mesmo momento que eu posso viver aqui com vocês, né? Podemos ter emoções diferentes ou iguais, mas cada um vai ter uma experiência subjetiva daquela emoção. Eu posso viver a alegria, Eduardo a alegria, Paulinha a alegria. Só que cada um de nós vamos sentir essa emoção de uma forma subjetiva. E é muito bom. Eu acho muito fascinante falar sobre a psicologia, porque é muito interessante, né? Mesma situação, a TCC, né? Mesma situação, mas a interpretação de cada uma diferente. Então, a emoção ela é subjetiva, né? A experiência subjetiva. Ela também existe a resposta fisiológica. O que é isso, Vanessa? A resposta fisiológica é como o nosso corpo ele vai reagir, exatamente. E pode mudar de pessoa para pessoa, né? Uma pessoa ansiosa, ela pode sentir seu coração batendo muito forte, ou então quando está triste começar a chorar descontroladamente, ou então sentir as mãos suando muito, muito, né? Quando está ansiosa ou com medo. E é uma forma também subjetiva, porque cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. Vai ter reações fisiológicas diferentes. E também tem a resposta comportamental, né? Depois de sentir aí, ter a interpretação, interpretar aquilo que aconteceu, eu vou sentir algo no meu corpo e eu vou me comportar. Isso. A TCC de novo também, né? Situação, aí eu vou perceber, né? Vai vir o pensamento daquilo, ou vou fugir, ou eu vou reagir, o que é que eu vou fazer diante dessa situação, e vou também me comportar. E aí vem a resposta comportamental, que é bem isso, o que é que eu vou fazer diante dessa situação? Então, podemos dizer que a emoção, ela engloba muita coisa numa situação, né? E é importante eu entender o que é que ela está me dizendo, o que é que eu vou fazer diante dessa situação. É bem interessante, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que como é que a gente funciona, né? Para falar sobre as emoções. Então, tem um evento que ele pode ser bom ou ruim, né? No caso, posso estar numa praia, é um evento bom, mas com tubarão já é um evento ruim. Ou com né? muito sol também não é legal. Aí, para mim, com muito Sem sol sombra, é sem sombra não é legal. Pois é, aí aconteceu esse evento. Não é? Desse evento vem os pensamentos. Ai, meu Deus, que sol, tá muito sol, não sei o quê. Pra mim, nossa, top, tá sol, né? Desses pensamentos vem o sentimento, né? Que são as nossas emoções. O que eu vou sentir nesse momento? Eu, alegria. Eduarda, pode ser o tédio, pode ser frustração, né? Incômodo, né? Um incômodo eu vou sentir. E desse sentimento, dessa emoção, vem o comportamento. Ficar aí com tudo ou pegar e ir embora. Pegar o beco. Não é? E isso é muito importante, porque assim, desde a infância até a melhor idade, vai acontecer dessa mesma forma, né? Tem um evento, a gente pensa sobre ele, tudo muito rápido, a gente sente e se comporta. É assim que acontece. O sol nasce para todos, mas cada um faz o que quer com ele, né? Exatamente. O que sente com ele. É verdade. E aí, quando começa na infância, né, Vanessa, é que a criança aprende a entender como ela funciona, que ela aprende a interpretar a emoção que ela está sentindo. Por que eu estou sentindo medo? Por que eu estou com vontade de chorar? Não é por que eu estou assustada. Por que isso me assustou? Quando ela consegue entender isso, ela vai aprendendo a se comportar e na adolescência vai ficando mais fácil também, né? Porque é uma fase de muita mudança, né? A adolescência é aquilo que eles estão num limbo, né? Porque sai da infância, daquele ninho gostoso. Não deixa de ser criança. Não deixa de ser criança, mas já está se preparando para a vida adulta, né? Tem que tomar algumas decisões. E como é que fica essa regulação emocional na adolescência? Antes da adolescência, deixa eu fazer uma pergunta em relação à criança. A partir de que idade elas começam a compreender suas emoções? Ótimo. Eu penso que... É uma construção. Isso. Né? Então, desde pequenininho. Na realidade, ela entende que se eu fazer isso aqui, tem essa consequência. Sim. Se eu choro, ela já começa a entender a partir do choro, né? Se eu choro e eu ganho isso... Já começa ali ela entender como é que funciona. Mas acho que vai mais para as sensações, né? Aí o que acontece? Se ela
aconteceu, né? De alguma coisa. Pode ser, ela pode chegar e falar assim, como eu tenho um pacientezinho que ele fala assim, eu fiquei muito triste. Mas por que você ficou triste? Ai, porque fulaninho não quis brincar comigo. E o que você sentiu? E ele tem 4 anos. Eu fiquei triste. Mas por que você ficou triste? Porque eu me senti só. Ele entendeu que ele ficou triste porque ele se sentiu só e tal. Outra coisa. Ah, eu bati. Por que você bateu? Eu não sei dizer. Mas por que você não sabe dizer? O que você sentiu naquele momento? Aí ele parou assim. Eu acho que raiva. E aonde você sentiu a raiva? Aí a gente tem um bonequinho, né, Duda? Mostra aqui pra ti onde você sentiu a raiva. Aí eles pegam logo o vermelho por causa do divertidamente, né? E pintou nas mãos, pintou no pezinho e pintou aqui numa parte específica da cabeça. Então, por quê? Porque ele pensou, ele sentiu na vontade de socar e de chutar. Então, 4 aninhos. Então, ele já começou a perceber ali o que ele sente e como, não sabia muito como administrar, mas ele sentiu. Né? Então, e eu acho que vai de criança para criança, também, né? A subjetividade, né? Subjetividade. Aí, né? Vai de criança para criança, vai da interpretação, vai do meio. Isso que eu ia falar. A criança, ela é muito... ela observa muito o meio, né? O meio familiar. O meio da escola também, mas a família é o que passa mais tempo. Imagina que a criança não tem um meio que sabe se regular. Eu vi até esses dias no Instagram, não vou lembrar agora quem foi que postou, mas a imagem, né? A imagem ficou bem na minha cabeça. Tinha 2 bonequinhos, a criança e a mãe. E aí, enfim, não precisa ser exatamente a mãe, mas tinha uma bonequinha, né? A mãe. A criança e a mãe. E aí veio essa explicação. Criança regulada, adulto desregulado, vamos usar adulto, né? Adulto desregulado, igual criança desregulada. Porque a criança, ela pode estar na terapia, ela pode ir toda semana. Mas se em casa tem um adulto desregulado, como é que ela vai se regular? E aí embaixo tinha adulto desregulado, criança regulada, igual criança regulada. Porque se eu tenho aqui em casa um exemplo que eu posso seguir, e eu posso ali tomar como exemplo mesmo para a minha vida. Então, eu vou tentar imitar aquela pessoa. Isso porque a gente aprende por mimetismo, né? Então, é na imitação. Então, a criança, ela tá ali naquele meio familiar e é o meio que os responsáveis são o foco principal da criança, né? Então, ela vai copiar, né? Quando você é criança, você copia os seus familiares. Pai, mãe, o responsável, né? Quando vai para adolescentes, não. Aí são os grupos, né? Os pares. Mas na infância, então, se o comportamento tá desajustado, né? Num pai, numa mãe, estão desregulados ali, para a criança, por mais que entenda a sua emoção, ela vai perceber que a forma de reagir à emoção é daquela forma que o pai ou que a mãe está reagindo. Isso, né? Exatamente. Por isso que, às vezes, né, no processo de terapia infantil, a gente troca muito isso, né, Duda? Às vezes, o trabalho não é nem tanto com a criança, são com os pais, né? Então, por isso que a gente tem, né, esse entendimento que a cada sessão, a cada 3 sessões, enfim, você tem que entender como tá em casa. E aí, chama o pai, né? Como é que tá? Tá tudo bem? Como que tá acontecendo? E ter essa parceria, tanto com a escola, quanto com os pais, para entender o mundo da criança. Isso, né? Porque a intervenção tem que ser familiar. Né? Então, tem uma criança desregulada, a gente tem que saber também, claro que a gente vai trabalhar com a criança, vai psicoeducar a criança, né? Vai guardar a criança daquilo tudo que está acontecendo, mas tem que observar o que é que está acontecendo em casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, né? E dar orientações para que seja minimizado aquele sofrimento infantil. Eu tô interessando, não sei se já aconteceu com você. Não, meu filho tem isso, tem TDAH, tem não sei o que, parará. E quando chega lá na clínica, você vê que a criança só tá desregulada. Isso, uma falta de rotina, dormindo muito tarde, acordando cedo e tudo isso. Se conosco, se a gente dorme, por exemplo, dorme mal à noite, no outro dia a gente tá estressado. Não sei vocês, mas se eu não dormir bem... se eu não dormir bem, claro, a gente não vai acabar descontando no outro, porque né? nós temos regulação emocional. Estamos aí trabalhando em terapia, mas vem à vontade, né? É difícil. Uma noite sem dormir direito, ter que no outro dia acabar fazendo várias atividades. Tem criança que tem muita atividade para fazer.
A semana é cheia, muita coisa, atividade da escola, atividade de exercícios físicos, tudo bem, é muito bom fazer, eu não estou aqui contra, mas às vezes O excesso. o excesso de atividades acaba sobrecarga, né? deixando sobrecarregada a criança. E eu acredito que é muito importante, sim. Eu até converso, né, com as mães, os pais, é muito importante. Exercício físico, sair um pouco com a família, que a família tá ali, como eu falei, todos os dias. Mas a sobrecarga de atividades que eu vejo também as crianças hoje em dia é muito difícil para a criança conseguir lidar com tudo, né? E aí acaba vindo aí como é que eu vou me expressar aqui? Eu tô muito cansada, o dia foi muito agitado, a escola, muita coisa na escola para fazer, porque a gente tem, né, os adultos muitas vezes têm disso, mas criança só estuda, né? Não faz nada, só estuda, vai para a escola, tem que fazer isso, é sua obrigação, tirar notas boas, mas tudo isso é uma sobrecarga para a criança. Imagina, chegar na escola, eu tenho que tirar 10, eu tenho que ser boa. Uma vez eu escutei de uma criança e aquilo mexeu comigo demais, porque ela disse assim, tia, eu preciso tirar 10 em tudo, porque eu preciso ser boa, né? E aquela criança ali disse, se eu não tirar um 10, eu não sou boa. E sabendo que é muito difícil. Se eu não sou boa, ninguém gosta de mim. Isso. E nunca vou ser boa o exatamente. suficiente, né? Exatamente. Porque essa história de só tirar 10, né? Eu já ouvi também de paciente, né? Que tira um 9, tira um 8, e o pai ou a mãe, né? Por que não tirou 10? Não, né? Foi que você errou, você tem que tirar 10. Exatamente. Aí quando tira um 10, aí também não tem validação. É assim, você não fez mais do que sua obrigação. Você só estuda. Aí, para quando vai ser suficiente para uma criança dessa? Ela vai se tornar um adulto onde nada que ela faça é o suficiente para agradar aquele pai, aquela mãe e futuramente aos seus pares, né? Exatamente. E fica aquela cobrança para o resto da vida. Eu preciso ser boa em tudo, porque se eu não for boa, as pessoas não vão gostar de mim. Eu preciso, tudo que eu for fazer com excelência. Agora, imagina uma pessoa, né, um adulto, uma adulta, vivendo esses pensamentos que surgiu lá na infância, né? E em busca de algo que não vai ser alcançado. Exatamente. Né? Pior é Ideal perfeito que não existe. E que não vai conseguir alcançar. Imagina um adulto e uma adulta no trabalho, tendo esse pensamento. O quanto ele vai se desgastar para chegar nesse ideal que ele imagina, só que não conseguimos, né? Nem tudo a gente consegue dar 100% de nós todos os dias. E isso a gente pode trabalhar na terapia para que, como fosse algo preventivo mesmo, para que lá na frente a criança, o adolescente tenha uma saúde mental e também que ele consiga lidar melhor com suas questões. E por isso que é muito importante esse acompanhamento. Desde pequeno, né? Assim, porque fala assim, tem uma idade para começar a terapia. A gente não é que tem uma idade, é quando a criança começa a dar sinais que algo na sua rotina, algo no seu desenvolvimento não tá legal, né? Então, a gente precisa entender o que tá acontecendo, por que ela tá muito nervosa, por que ela tá, assim, tendo um comportamento diferenciado, Exatamente. né? Ou ela tá muito calada, muito calada, ou ela está expressiva demais, né? O que tá acontecendo? Vamos observar na escola, houve né? mudanças de comportamento significativas, né? Isso. Aí tem que entrar na terapia, né? E a importância dos pais terem essa clareza, né? Que não estão indo lá só para brincar. Exatamente. Eles estão indo lá para brincar com um objetivo, não é, Vanessa? Isso, Porque isso é muito interessante, da brincadeira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a brincadeira, né? Porque é o que a gente usa na terapia infantil. É jogos, é brinquedos, é massinha. E isso pelos pais é visto assim. Eu tô levando meu filho para brincar, né? Então, vou contratar um recreador. Mas qual a função, né? Qual a real função dessas coisas lúdicas na terapia? O brincar é o aliado da psicóloga e do psicólogo que trabalha com criança. E não é um brincar ali só por brincar, né? Porque, como Duda falou, se fosse por brincar, a gente poderia fazer aqui só um momento na família. E é importante também ter esse momento com a família, brincar e tudo mais. Só que se leva o psicólogo, a psicóloga,
É porque queremos algo focado ali na criança e porque o psicólogo e a psicóloga estudou e entende o porquê daquele brincar, né? É um brincar focado em algo, não é só por brincar. Já aconteceu uma situação de uma pessoa perguntar, Vanessa, mas a criança só vai brincar lá? E como é que é isso? Porque eu vejo que você posta, tem joguinhos, tem bonecas, carrinhos, mas vai lá só para vocês brincar, vocês ficar conversando, como é? E aí eu expliquei para a criança. Para a criança não, para a pessoa, né, que me fez a pergunta. Quando a criança está lá, muitas vezes a gente, quando tem o pensamento, né? Eu vou ao psicólogo. Imaginamos o quê? Uma pessoa ali sentada, uma pessoa conversando, dando conselhos, que não é conselho, gente. Não damos conselhos, né? Por favor, ajuda, galera. Não é Nos ajuda, não é conselhos. Mas essa é a visão que a maioria das pessoas tem de um psicólogo. E quando eu acredito que a pessoa pensa, psicólogo de criança. Tá, a criança vai sentar na cadeirinha de plástico, a tia vai ficar ali do outro lado e ela vai ficar contando o dia. Não, gente, não funciona desse jeito. Vai dar certo. Não vai dar certo. Você já certo. tentou conversar com seu filho assim? Né? Pois é difícil. Algumas crianças, né, assim, vamos botar 1% das crianças têm essa desenvoltura. Pode acontecer, exatamente. Mas a maioria, a grande maioria, passa 2 minutinhos, 3 minutinhos. E aí, tia, vamos fazer o quê? Porque só essa conversa aqui não vai rolar, não. Então, a estratégia do brincar é justamente isso. É trazer a criança para o mundo dela e ali a gente percebemos como é em relação aos seus comportamentos, o que é que ela pensa em relação à sua família, como é que ela está agindo. Numa brincadeira de boneca, percebemos muita coisa com a criança. Uma vez eu ainda estava no estágio. Lá na Nassau tem aquela casinha, né? A casinha. Olha, falando da Nassau aqui. Saudades, pessoal. Gostava muito. E aí eu disse, eu preciso investigar como é o cotidiano dessa criança. E aí, vamos brincar de casinha. Hoje a gente vai brincar de casinha. E aí, colocamos as bonequinhos. E aí, uma coisa me chamou a atenção. Porque a criança, ela disse assim, eu posso ser a mamãe? Eu disse, pode. A tia vai ser a filha, tá certo? Tá certo. E aí, o que aconteceu? Quando chegou o momento de a filha, eu desobedecer, o que foi que a criança fez? Olha, você se comporta, senão você vai levar uma chinelada. Ou então, se você não ficar quieta, vai ficar de castigo. E isso, gente, eu consegui perceber que em casa era o que acontecia com ela, né? E outra coisa também, você precisa se comportar, senão você não é uma boa criança. Olha. E ali a gente vai conseguindo observar, porque a criança, ela entra na brincadeira, só que ela tá ali projetando o que ela tem em casa, entende? E a partir dessa observação, que não é qualquer observação, uma observação minuciosa, a gente vai conseguindo perceber o que a gente pode mudar nessa família. Claro, aqui a gente não quer dizer que é erro da mãe, do pai, dos cuidadores. Não tem certo e errado. Não tem certo, não tem errado. Eu sei que todos fazem pelo bem da criança. E é por isso que eles chegam na terapia, né? Procurando o bem. E aí a gente vai ajudando, é um mediador. Ali o psicólogo está como um acompanhante mesmo. Eu vou te acompanhar, ajudar a chegar num lugar, no crescimento mais saudável para a tua criança. Então, não é querendo que os pais ou as mães se coloquem nesse lugar, isso é culpa minha. Porque já é difícil, gente, né? Até porque os pais dão o que receberam, isso. Né? E é assim, eu creio que é uma melhora. Por exemplo, eu recebi coisas ruins dos meus pais, eu vou dar meu filho, mas normalmente eu melhoro um pouco. Exatamente. Eu tenho a consciência do que não foi tão bom e consigo melhorar um pouco. Mas muita coisa eu aprendi como o certo, como a única opção, né? E passo aquilo também como certo e como única opção, né? Faço não com o intuito de maltratar, com o intuito de machucar, mas achando que é a forma que tem de se criar. Aprende assim, né? Então, a gente reproduz aquilo que a gente aprendeu, né? Tira aquilo que a gente acha que foi o excesso e reproduz aquilo que a gente acha que é certo, né? Imagina, naquela época a mãe é só olhar pra mim, então meu filho é eu olhar e ele tem que obedecer e tal. E agora a gente sempre tem que lembrar dos excessos, né? Dos exageros, daquilo que
pode realmente trazer um trauma, né? Porque a gente não gostava de ser tratada daquela forma, né? Aquilo mexeu, bateu. Imagina uma criança, né? E você falou de trauma aí, eu acho muito importante falar que trauma não precisa ser algo muito grande. Sim. O trauma é muito subjetivo. Então, uma coisa que para mim pode não ser nada demais, para Paula ver umas formigas dentro de uma sala é um trauma. Alguma coisa causou aquele trauma nela, que ela não pode ver um monte de formiga que ela cai no choro. Então, tem alguma coisa ali. Então, trauma é subjetivo e a intensidade é de cada um. Exatamente. É a experiência que cada um teve, é o olhar que cada um teve para aquela situação. Como aquilo foi interpretado e marcado, né? E quando que a gente chega na situação, como é que a gente vai lidar com aquilo? Olha o comportamento, olha o evento, o pensamento, sentimento, o comportamento, né? Que você está falando, que é tão interessante, é tão importante, aliás, falar para as crianças, né? Ajudar as crianças a entenderem justamente por causa disso, né? Eu gosto muito do Instagram da Vanessa, eu sigo mesmo, né? Compro material, porque ela também faz, né? Muitos recursos para criança, principalmente para os pequenininhos, né? Ela tem uma habilidade com os pequenininhos que é lindo de ver. E como eles, no meio da brincadeira, eles falam muitas coisas, né? A gente consegue detectar excessos, abusos, não é? Traumas, interpretações, maus tratos, né? Isso a gente não tá falando da família, mas isso pode ser na escola, pode ser com um coleguinha, pode ser N coisas que podem acontecer, né, Vanessa? Isso a gente vê a partir da brincadeira. Isso. E por isso que é muito importante a brincadeira na terapia com crianças e também adolescentes. A gente fala muito só com a criança, mas o adolescente, ele gosta de jogos também. Sim. Gosta. Ele gosta de jogos, ele gosta... Não quer só que seja aquela sessão que ele tá falando, mas que tenha coisas diferentes. Eu comecei a atender adolescentes faz pouco tempo. Foi no finalzinho do estágio, para agora, no início da carreira, mas eu tinha uma resistência. Eu até compartilhei no Instagram que eu tinha um medinho de atender adolescente, porque eu sempre vivi a minha vida, né, cuidando de crianças, na igreja, na família mesmo. Eu sempre fui essa pessoa que tem a facilidade com criança. Mas adolescente era algo novo para mim. E aí eu dizia, nossa, eu acho que eu não vou dar conta. Mas aí eu disse, não, eu vou pegar um caso. E foi no último ano de estágio. Eu disse, vou pegar um caso e eu vou ver como é que eu vou me sair. Se der certo, olha aí, é uma oportunidade boa também. E aí eu peguei um caso de um adolescente e foi muito bom, porque eu percebi que ali era mais um medo mesmo meu, né? A emoção aqui. Vinha o pensamento, eu não vou conseguir, é algo diferente. São outras, outro olhar, né? Outro, como é que eu posso dizer? Outro universo, exatamente. Não é a mesma coisa, as dificuldades que a criança está enfrentando, né? Agora é namoro, é dificuldade na escola. É o corpo, a transformação do corpo. Exatamente. Tudo muito intenso, né? Como eu me vejo. Como eu me vejo, o que é que eu vou ser daqui a pouco. Estou no ensino médio, daqui a pouco eu preciso estar na faculdade. O que é que eu vou cursar? Será que vai ser um curso bom? Então, muitas ali dúvidas, incertezas, e que podemos estar ali para ser um ajudador mesmo, porque recentemente uma paciente me disse, não é compartilhando nada dela, né? Foi só uma fala que eu achei muito bonita, que ela disse assim, Vanessa, sempre que acontece alguma coisa, agora me vem a sua voz na minha cabeça, dizendo assim, olha, não é a situação, é como você vai reagir diante dela. E eu fiquei tão feliz, porque às vezes é uma frase que a gente diz, é uma pontuação que a gente faz, né? Mas aí eles lembram quando está acontecendo algo. Eu disse, olha, que coisa boa, é muito bom, sabemos que estamos fazendo o nosso trabalho, né? E que estamos fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Porque é um caso que eu estou acompanhando faz um tempinho, e é bem difícil, mas aí, ó, ela teve né, em dizer, opa, peraí, nessa situação, né, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou reagir diante dessa situação? Isso foi através da terapia. Eu acho muito bonito. Muito bonito. Interessante que até com os adultos eu trabalho muito de voltar à infância. Isso.
reviver a infância, visitar aquela criança, acolher aquela criança que sofreu, que fez com que você estivesse sofrendo, está sofrendo agora, né? Então, vai lá, visita, acolhe, percebe aquela criança. E interessante, isso que você falou, também já teve paciente meu que disse assim, quando eu estava ali, que foi me dar uma raiva, eu vi que era aquela criança raivosa, aquela criança que não era escutada, que ficava ali emburrada com raiva, reagindo. Sim. É muito interessante, né? Muito Quando interessante. vai e volta, né? Assim, Exatamente. eu acho bonito que aí você fala assim, caramba, tá fazendo efeito. Isso. Né? Ela tá conseguindo criar estratégias para viver o dia a dia. Essa é a beleza da terapia, Isso. não é? Exatamente. Pode falar. Eu te cortei, né? Eu ia cortar. Não, pode continuar. Não, é isso mesmo. Eu acho que nós, quando saímos da sessão, muitas vezes, eu vou compartilhar aqui, às vezes, a segurança que bate no psicólogo, porque nós sentimos também. Muitas vezes fazemos, ai, será que hoje foi bom? Eu acho que hoje eu poderia ter intervido ali, ou talvez eu poderia ter falado mais alguma coisa. Não, mas não, ela precisava falar, né? Então, eu deixei para que ele falasse, ela falasse. Mas vem esses pensamentos de, será que eu poderia estar fazendo diferente? E quando o paciente chega e diz assim, não, ó, realmente, esses momentos que temos aqui é muito importante. Ou então, na semana eu fiquei refletindo o que você falou, aí vem a confirmação, não, estamos no caminho certo, estou no caminho certo. E é muito bonito saber que fazemos parte da infância de uma criança, da adolescência, da fase do adulto mesmo, né? Nas dificuldades do dia a dia. Mas aí a pessoa lembrar. Minha psicóloga falou isso, meu psicólogo falou isso. Então, eu vou fazer aqui o que combinamos. Então, eu gosto muito, gente. Eu fico com só isso no rosto, porque eu gosto muito da minha profissão. Eu atendo a melhor idade também e são crianças grandes, né? Porque, assim, já passaram por toda a fase da pressão, né? Daquela coisa de ter que educar, depois ter que botar o sustento dentro de casa, tudo. E agora eles estão na fase deles, né? Se aposentaram, né? Os filhos estão casados, vêm os netos e tal. Então, eles vão cuidar, ter um olhar para si. De volta, né? Exatamente, de volta. E, né, um dia desses, uma paciente, né, virou e falou assim, eu lembrei das suas palavras. Isso é muito bom. E aí eu parei e fiz, não é assim. Respirei, né, uns 5 minutinhos para o sangue descer e tomei a outra decisão, fui por um outro caminho. E isso é muito bom, né? Você perceber que eles estão criando estratégias mesmo para conseguir lidar com a vida. Isso é gratificante demais em todas as fases da vida, né? A gente precisa... Psicólogo também precisa parar, viu? E falar assim, vamos respirar 5 minutinhos, né? Para saber o que vai fazer, porque a gente não é psicólogo em tempo integral, né? Por isso que a gente faz terapia. Porque A gente também. É para entender. E é importante quando você traz que a pessoa, opa, calma, eu preciso respirar, porque ela percebe a emoção dela. Ela não tá dizendo, eu não quero ter raiva. Eu tô tendo raiva. Ela percebe que eu estou com raiva. O que é que eu vou fazer aqui para me ajudar a me regular nesse momento, né? E nós, psicólogas, não queremos que você não tenha raiva ou que você não fique triste. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Queremos que você viva esse momento da emoção. Até porque é algo que não é duradouro. É um momentâneo, né? É ali um momento. E, como eu falei no início, se essa emoção veio te visitar, então ela quer te comunicar algo. Então, escuta o que é que ela tem para te dizer, né? Não vamos deixar ela sair, ou então vamos tentar abafar o que é que ela está querendo dizer. Ouve o que é que a tua emoção está dizendo. Escuta o que é que o teu corpo está mostrando, né? O que é que eu estou sentindo agora? Eu gosto de ensinar para os adolescentes, e quando eles sentirem algo, ai, Vanessa, eu fiquei com uma raiva tão grande. Tá, vamos um minutinho aqui. Mas por quê? Porque o que foi que aconteceu que você sentiu essa raiva? Vamos tentar descobrir. Vamos aqui ser os investigadores, né? Investigadores das emoções. Por que você ficou com raiva? O que foi que aconteceu? Ah, não. Foi porque aconteceu um problema na escola e aí tive uma discussão com um amigo. Opa, encontramos a situação, né? E agora, o que foi que você pensou nesse momento? Qual foi o pensamento? Ai, não, ninguém me entende aqui. Eu não sou compreendido pelas pessoas.
Opa, encontramos o pensamento, porque fica mais fácil. Quando investigamos mesmo, é uma investigação. E é um trabalho conjunto, né? Eu preciso que o adolescente, a criança, ela investigue juntamente comigo. Exatamente isso. E eu vejo a emoção como uma onda, né? Ela vem, ela chega ao seu pico, quando você percebe, entende, Isso. faz toda essa elaboração, essa onda vai descendo e volta à normalidade. Quando você não faz isso, né? A onda vai, chega ao seu pico, que você não consegue fazer nada disso, ou você quer fugir, você quer abafar, você mergulha nessa onda, você se afoga ali, né? Perfeito. Sem saber o que fazer. Uhum. Muito bom. Nossa, né? Eu, quando vocês começam, você começa a viajar. Porque aí eu falo, meu Deus, é isso mesmo, né? Aí você lembra de paciente tal. Porque assim, falar que você deixa seu trabalho lá dentro, não dá, Não. né? Tem situações que... Tentamos. Tentamos, mas verdade. tem situações que você lembra, né? Na maior Sim. parte do tempo, não, né? A gente fecha as gavetinhas, mas acontece, ou você tem um insight, né? Sim. Você fala, nossa, isso é fulaninho. Na próxima sessão, acho que eu vou trabalhar assim, assim, assado, pronto. E aí, porque Sim. a gente se preocupa, não tem como, né? Imagina com os nossos adolescentes, com as nossas crianças também, né? Exatamente. Então, a gente tá caminhando já para o nosso finalzinho, Vanessa. A importância, né, da gente alertar para os pais que percebeu alguma mudança de comportamento, o que eles devem fazer nesse primeiro momento, assim? Sim. Primeiramente, acolher, né? A gente veio falando aqui que é muito importante a família. A família, ela é a base de tudo. Então, quando eu digo família, não precisa exatamente ser a mãe ou o pai, pode ser os cuidadores mesmo, as pessoas que estão ali com a criança, seja a avó, seja a tia, ou a pessoa mesmo que adotou a criança, né? A mãe, o pai por adoção, que é importante também falarmos sobre isso. Mas ali a família em si tem um papel principal. E aí a primeira coisa é acolher. Olha, eu entendo que você tá triste. O que foi que aconteceu? Você quer compartilhar comigo? Muitas vezes a gente tem a criança como alguém que não vai nos compreender. Mas não, fora disso, diferente disso. Eu tenho uma irmã de 6 anos, né? E ela vem aprendendo muito. Eu não vou dizer que eu faço terapia com ela, né? Mas eu vou ensinando ela aos pouquinhos, assim. Não como psicóloga, mas como irmã. Isso, mas como irmã. Não como psicóloga, a irmã dela. E aí eu digo assim, o que aconteceu? Vamos conversar? E ela diz, vamos. Aí eu digo, o que você está sentindo? Ah, Vanessa, eu tô triste. E o que foi que aconteceu? Engraçado que ninguém lá em casa consegue fazer isso com ela. Ela só confia em mim. Por quê? Porque ela sente confiança em compartilhar. E porque eu pergunto. É importante que a gente pergunte à criança. Olha, eu percebi que você chegou meio triste hoje. Isso é acolher. É dizer, eu te vejo. Entende? Não é aquilo de, você tá triste, mas é coisa de criança, vai passar. Né? Rapidinho passa. Quando crescer vai ser pior. Quando casar sai, quando casar passa, tu não viu nada. E a criança perceber que ela é vista é muito importante. E aí eu pergunto, o que aconteceu? E aí ela começa a contar. E aconteceu uma situação essa semana, e ela, com raiva, ela disse, eu tô com raiva! Eu disse, eita, tá com raiva? Calma, vamos respirar. E ela percebeu que ela estava com raiva. Ela conseguiu nomear, Ela conseguiu né? nomear. E é importante acolher e tentar ajudar a criança a nomear. Porque até quando ele chegar na terapia vai ser mais fácil. Porque tem crianças que não conseguem nomear. Eu não sei o que eu estou sentindo. É uma mistura assim. Dá vontade de bater, ou então é uma vontade de sair correndo, gritando. E quando os cuidadores, os pais, eles ajudam a nomear, fica mais fácil para a criança. O que eu estou sentindo é raiva. Primeiro, acolher, ajudar também a criança nomear as emoções e entender o que ela está sentindo. E com toda certeza, quando observar mudança de comportamento, na escola, fulaninho tá meio diferente, tá meio recuando, assim, longe dos amigos, ou então tá com dificuldade interagir com as crianças. O que tá acontecendo? Vamos investigar, né? Investigar. Procurar o profissional. E importante limitar o comportamento. Quando o comportamento da criança passa a ser
errado, né? Sim. Disfuncional. Chega a bater, eu entendo que você está assim, Isso. mas essa forma que você está agindo não está correta. Exatamente. Vamos tentar respirar e vai fazendo todas as técnicas Isso. ali para acalmar a criança, Aham. mas acolhe, mas também tem que ter o limite Isso. do comportamento, né? Perfeito. Não só acolher. Acolher também é muito importante, mas mostrar o que ela pode fazer, né? Isso. Diferente, que seja algo mais saudável. E, com certeza, como eu falei, procurar o profissional, porque o profissional, ele tá ali para ajudar, para acompanhar a criança da melhor forma possível. Vocês observaram aqui que tem 3 psicólogos que gostam do trabalho. E é assim que nós sentimos em fazer parte de famílias, da história de famílias, na história de crianças e adolescentes. E, com toda certeza, procuramos fazer o melhor pelo seu filho, pela sua filha, pela sua neta. Enfim, sempre que observar, fazer tudo isso que a gente trouxe aqui, né? Acolher, tentar ajudar ali a nomear, mas também colocar limite e também procurar o profissional, que é muito importante. É isso aí. Muito obrigada, Vanessa. De Foi nada. um prazer te receber aqui, viu? Prazer foi todo meu, foi muito bom esse bate-papo e fico muito feliz em estar aqui com vocês. Como eu falei, eu gosto muito do trabalho de vocês. Continuem e vocês arrasam. Foi muito bom, espero que vocês também tenham gostado. Foi ótimo. Foi ótimo. E é isso, muito obrigada, gente. Ai, gente, muito bom. Vanessa é uma referência, né? Desde a faculdade, é uma referência, obrigada. principalmente com criança, Com assim, criança. ela é maravilhosa. Podem seguir no Instagram, tem várias dicas. Você que é psi, tem recurso, ela trabalha, ela cria, né? E tá lá para nos ajudar. Precinho top das galáxias, pode procurar que vocês não vão se arrepender. Olha aí, uma propaganda dessa. É porque eu sou fã e eu consumo, entende? Eu vou lá e compro mesmo os recursos, porque criatividade não é para todo mundo, né, Duda? Assim, cada um para aquilo que foi chamado, e ela tem esse dom, e ela cria e faz, e são muito legais, assim, muito bons mesmo, né? Ai, que bom, Paulo. Muito obrigada, Duda. É isso aí, gente, esse foi o nosso episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Então, manda, compartilha, né não, Duda? Pois é, ativa o sininho, segue lá, né? No YouTube, vai lá. No YouTube, no Instagram, Pois no Deezer, no Spotify, né? Estevão, no Deezer, no Spotify? Isso. Ei, só uma puxada de orelha, viu? O Estevão é aquele que faz a magia acontecer aqui, né, gente? Qualquer dia ele vai se mostrar de novo, né, Estevão? Ele aparece ali. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nos curtam, né? Compartilha. Chama mais um pra seguir. Gostou? Fala, olha, segue lá o canal das meninas, vai lá no Instagram. Não? Dá uma forcinha pra nós. Envia o link para o grupo dos amigos, dos Isso. familiares. Vai assistir lá. Muito bom, muita Isso coisa aí. boa, gratuita. Gratuita, tá vendo? É isso, conteúdo de qualidade de forma gratuita. Lá, ajuda a gente, porque a gente é diferente. Mas o papo é em É mente. isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.